Olha só que palavra interessante aqui no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 7 até o versículo 8, né? Algum discernimento de Deus assim nesta parte do texto. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Bom, eu pego aqui duas linhas de pensamento a respeito disso, né? Uma é: será que ainda existem profetas verdadeiros? Será que ainda existem profetas que realmente as pessoas podem se achegar ao Senhor através dessas pessoas, com profecias reais, com uma vida com Deus real, a qual elas podem chegar e dizer: olha, realmente a palavra do Senhor na sua boca é a verdade e eu posso, através da sua vida, consultar o Senhor. E lógico, esse profeta, se ele for verdadeiro, ele vai incentivar essa pessoa a buscar ao Senhor e não a viver de profecias, né? Aqui, ó, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Aí você vê que existem profetas de várias vertentes, né? E de vários deuses, que não é o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, eu também pego uma outra linha de pensamento, que é o que nós estamos vendo hoje no falso evangelho, onde nós temos centenas, eu diria até milhares de falsos profetas, e esses falsos profetas estão chamando essas pessoas e dizendo que através deles Deus está falando, através deles Deus está ordenando coisas, dando direcionamento para as vidas das pessoas. E é uma falácia, é uma mentira, é um engano de Satanás para que essas pessoas caiam e vão direto para o abismo a passos largos. Então, será que ainda tem profeta verdadeiro do Senhor nessa terra? E por outro lado, nós vemos aqui que eles pegam palavras como essa para terem base para dizerem: olha, nós estamos profetizando e sim, é o Senhor que está falando através de nossas vidas, e nós sabemos que não são profetas do Senhor, são mentirosos, são falsos profetas, são usados por falsos deuses, espíritos enganadores. Então é necessário ter muita atenção hoje dentro das muitas congregações que tem por aí. Então disse o rei de Israel a Josafá. Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. E aí que eu volto a dizer, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses profetas? Quem são essas pessoas que realmente servem a Deus? Através das quais as pessoas realmente podem não só consultar, né? Uma parte interessante disso é que no passado os homens de Deus, eles eram chamados de videntes. Por isso também esses falsos, né, profetas de hoje, né, trabalham como videntes, praticamente como cartomantes, adivinhando CPF, identidade, endereço. Lógico que isso eles consultam nas redes sociais dessas pessoas, né? Então, assim, aqui, ó, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Então, quem são essas pessoas? Será que elas ainda estão por aí? Essas pessoas verdadeiras que servem a Deus, através das quais Deus se manifesta. Não estou falando desses cultos de loucura, de giração, de umas línguas que ninguém entende. Eu não estou falando dessa bagunça, não. Estou falando de pessoas que realmente servem a Deus e que não ficam atirando palpites subjetivos sobre a vida dos outros, dizendo que é o Senhor que está falando. Porém, eu o odeio. Vamos parar um pouquinho nessa parte aqui também, ó.
Presta atenção no que o rei disse. Ele disse assim, ó, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que elas estão fazendo a vontade de Deus, as pessoas que realmente são profetas, as pessoas que realmente são usadas por Deus, elas são odiadas. E eu vou mostrar por quê aqui na frente. Você já está vendo ali. Ó, são odiadas, são pessoas odiadas. Tem um homem que pode consultar o Senhor? Sim, tem. Mas esse aí eu odeio. Aí vamos ver por que ele odiava. Ó, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Ou seja, as pessoas procuram os falsos profetas justamente por isso. Porque elas querem que eles profetizem coisas boas, profetizem que vão ter sucesso na vida, de que vão prosperar, de que vão ter a possibilidade de conseguir aquela casa dos sonhos, o carro novo, o emprego maravilhoso, a causa na justiça. E eu queria afirmar aqui, tá? Toma cuidado, pessoal que gosta muito de visitar montes, né? Dependendo do monte que você vai, existem lá uma legião de demônios já preparados para enganar todas as pessoas que vão lá naquele monte, tá? Eu digo isso porque tem aqui perto da minha região um monte chamado Monte do Azeite, onde muitas pessoas são enganadas lá durante anos, porque demônios se manifestam lá, dizendo que são o Espírito Santo, que são o mover de Deus, é o fogo de Deus, e são demônios enganando as pessoas, E aí, as pessoas seguem, né, essa falsidade espiritual que são os demônios, acreditando que é o que? É o Senhor, que estão consultando ao Senhor aqui. E por isso eu o odeio. Aí, quem faz a vontade de Deus, e entenda como ele odiava o profeta verdadeiro, porque esse profeta nunca profetizava coisa boa a respeito dele, é lógico. Se você está numa condição de precisar ser corrigido por Deus, Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Aí você entenda, todas essas igrejas que ficam profetizando bênção o tempo todo, e as portas vão se abrir, e não sei o que, e receba da glória de Deus, receba da presença, o tempo todo, sem confrontar o pecado, sem dizer, olha, se arrepende, senão você vai para o inferno. O inferno é certo para você se você continuar no modo promíscuo de vida que você anda vivendo, no modo trambiqueiro de vida que você anda vivendo, e você não vê pregação a respeito disso. Você não vê e nem vai ver atualmente, porque eles não querem isso. Eles querem que aqui, ó, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Ou seja, eles só querem profecias boas. Eles querem que os profetas profetizem sucesso, que eles profetizem dinheiro, que eles profetizem tudo aquilo que o olho deseja nessa terra. É por isso que hoje nas redes sociais todo mundo é psicólogo, todo mundo é poeta, todo mundo faz sucesso, todo mundo viaja para os Estados Unidos, todo mundo tem um carro bacana, todo mundo toma banho de piscina com aquele pôr do sol maravilhoso, todo mundo tem uma casa linda que é quase de dar inveja. Por isso, porque hoje se vive uma vida de aparência, uma vida de mentira, uma vida mentirosa. Inclusive o crente hoje está vivendo uma vida de ilusão, né? Querendo mostrar para os outros uma vida que não tem. Aí por que existiu ódio? Porque eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Então hoje nessas redes sociais é uma falsidade danada, inclusive partindo, e ninguém prega isso, partindo da vida dos próprios que se dizem crentes, porque eles gostam dessas falsas profecias, eles gostam desses falsos homens que falsamente ou supostamente se está consultando a Deus. É uma mentira. O diabo está enganando pesadamente a igreja de hoje. Deus me deu um texto, me deu uma frase há alguns anos já, que diz assim: a noiva está sendo preparada no mundo inteiro, mas a igreja está dormindo profundamente. Na parábola das 10 virgens, quando você vê lá que ouviu-se um grito à meia-noite, eis aí o noivo, está vindo o noivo, né? Todas, e eu já perguntei isso para centenas de crentes e nenhum quase sabe responder
do jeito que é, e não é o jeito que eu quero que responda, é do jeito que o texto diz, porque o texto diz: todas estavam dormindo, mas aí, como as pessoas são guiadas pelas epígrafes são essa aqui, né? Essa aqui, ó, esses títulozinhos aqui que não existem nos originais, tá? São as epígrafes. Então as pessoas são guiadas por aquilo ali, e pelo jeito errado de ouvir e ter aprendido a palavra, e por não ter uma vida com Deus, não tem discernimento. Ponto pacífico. Aí a maior parte delas responde o seguinte: 5, porque 5 eram honestas e 5 eram prudentes. Então só 5 estavam dormindo. Mentira! Todas as 10 virgens estavam dormindo. Todas as 10. E esse é o retrato dessa igreja que está aí hoje. Independente da linha de atuação que essa igreja é, independente de se essa igreja fala nas tais línguas, né, ou não fala, independente se usa um véu na cabeça ou não, independente se pode usar saia ou não, são denominações onde Satanás está enganando há décadas. Por quê? Porque muitas até inclusive querem mostrar uma santidade que não tem, e o ímpio de verdade, ele sente até vergonha de si mesmo, de querer entrar dentro de uma congregação dessa, porque muitas querem mostrar uma santidade tão grande que constrange o ímpio e causam uma barreira e não deixam o ímpio chegar até Jesus, e eles também nem vão para o lado de fora para levarem Jesus até o ímpio. Eles não fazem isso, não vão buscar a alma, né? Não vão buscar a dracma, não vão em busca da ovelha, deixando as 99. É ruim deles deixarem as 99 deles. O quê? 99 que dá lucro? Para que eles vão buscar 99? Para que eles vão deixar 99 que dão lucro, que dá o seu dinheirinho certo ali todos os meses? Pensa, todos os meses é um valor certo que entra. E aí depois eles vão largar aquilo ali para ir para a rua para evangelizar. Eu faço a você um desafio: se você quiser realmente conhecer Jesus e saber onde a palavra dele está de verdade ou não, quer saber se na sua igreja Deus está de verdade? Vou te dar um teste aqui espiritual, moral e físico para você fazer. Chegue para o seu pastor e pergunte para ele num domingo. Fale com ele: pastor, faça uma proposta aqui em nome de Jesus. Vamos deixar a igreja hoje, domingo, fechada, e vamos o dia inteiro. O dia inteiro. As igrejas não fazem eventos às vezes o dia inteiro? Então, elas fazem eventos o dia inteiro. Ficam na rua às vezes o dia inteiro fazendo festinha no pátio da igreja, festa junina, fazem festa onde tem comidas típicas, não é isso? As igrejas evangélicas, eu estou dizendo. Então, faz a seguinte proposta para o seu pastor: pastor, vamos fechar a nossa igreja hoje, domingo, e nós vamos ficar hoje o dia inteiro, até a noite, até o horário de terminar o culto da noite de domingo, na rua, evangelizando, buscando os perdidos, buscando aqueles que haveriam de se salvar, que a palavra diz que seriam acrescentados, buscando aquela uma que está lá perdida e que ninguém vai atrás, buscando aquela dracma que tem tanta importância, mas que ninguém dá valor, porque ela não está lá dentro do seu hall de membros. Faça essa pergunta, faça esse teste para o seu pastor, para a sua pastora, e aí veja se Deus está na sua igreja ou não. Simples. Se ele disser na hora: irmão, amém, glória a Deus, vamos hoje fechar, anunciar para a igreja que não tem culto hoje à noite e nem escola dominical. A igreja vai se reunir desde o horário da manhã da escola dominical até depois do culto à noite. Nós vamos estar na rua, nós vamos programar quentinhas para nós continuarmos na rua, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o ID de Jesus e buscando as almas. Amados, preste atenção. Por isso que eu falo que o evangelho que eu prego, ele não é palatável, não é doce, ele não é gostoso, Se o seu pastor concordar na hora com isso, tem Deus na sua igreja. Se ele discordar, não interessa por qualquer motivo que seja. Alguém, quando Jesus chamou, falou assim: mas eu preciso ainda despedir do meu pai, eu preciso despedir da minha mãe, eu preciso despedir do pessoal da igreja. A resposta de Jesus, ela é cabal, decisiva, e ela é determinante. Ela diz assim: deixai
que os mortos enterrem seus mortos. E ele precisava enterrar o pai dele. Então hoje, se a pessoa não quiser fechar a igreja, né, a denominação, para ir para fora fazer a vontade de Jesus, não é igreja. Esqueça, não é igreja. Você está lá dentro se enganando, não é igreja. E ponto final. Passe esse vídeo, se você quiser, para o seu pastor, para a sua pastora. Fala para ele pregar assim. Fala para ele ensinar assim a sua igreja. Eu duvido. Não vai acontecer. Esqueça, você vai ficar lá, com reuniões gostosas, reuniões abençoadas, maravilhosas, onde está tudo bacana, mas Deus não está lá dentro. E ponto final. Ah, mas a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estaria no meio deles. Um bando de ovelha gorda que está sendo preparado para o churrasco, eu duvido. Eu duvido. Proferindo falsamente o nome de Jesus sem viver a vontade dele, eu duvido. Está escrito também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, entrará no reino dos céus. E agora, como é que você interpreta a palavra como essa? Então, aqui, eles não gostam, por quê? O profeta verdadeiro não vai ficar o tempo todo profetizando palavras gostosas, vai profetizar o evangelho de confronto, o arrependa-se, toma vergonha na tua cara e vai fazer o que Jesus mandou. Para de ficar com o espírito de autocomiseração, de coitadinho, de ai, Deus me esqueceu. Vá se lascar. É isso. Porque se você não se lascar agora e fazer a vontade de Deus, você vai ser torrado depois, vai ser queimado depois no inferno. Isso não é uma brincadeira, não brinque com a sua eternidade. Saia dessas congregações mentirosas, saia dessas falsas igrejas, dessas falsas denominações. Ah, mas onde eu vou congregar? Porque a palavra diz que é para congregar, não é para deixar de congregar, como é costume de alguns. Meu querido, você não conhece a palavra então, porque a palavra diz que é a congregação dos justos. A congregação dos justos. A sua congregação é a congregação dos justos que Jesus está dizendo na palavra dele? Se a sua congregação fosse a congregação dos justos que Jesus está ensinando, né, e direcionando na palavra dele, Jesus não entraria lá em João, falaria às ovelhas, as dele ouviriam a voz dele, e ele não iria dizer, olha, e elas saem após mim, ou seja, quem sai após, sai depois. Ele sai na frente, Jesus sai na frente, ó, Jesus sai na frente. Não. Jesus sai na frente. As igrejas, as ovelhas saem após ele, ó, as ovelhas saem após ele. E ele diz assim, porque eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Qual deles? Onde estão os falsos profetas? E está escrito lá no texto de João, e também me convém congregá-las. E agora? Eu te faço a pergunta, será que Jesus é doido de entrar dentro do templo, falar para as ovelhas dele, né, saírem, porque tem várias, mas só as dele ouvem a voz dele? E aí eu entro dentro do texto da palavra que diz assim, ó, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, hoje, aqui dentro dessas igrejas, eles estão querendo as profecias do que é bom, só profecia boa, bacana. Ninguém quer ouvir lá no microfone, toma vergonha na tua cara, abandona a promiscuidade, abandona a procrastinação, abandona o pecado, abandona esse modo ridículo de vida cristã que você adotou para mentir para si mesmo e para fingir para os outros, para mostrar para os outros, e segue a Jesus de verdade. Tome uma decisão de verdade. Pare de fingir que é um crente, que é uma crente. Ninguém quer ouvir isso lá no microfone. Todo mundo quer ouvir aqui. Oh, quem são os visitantes? Olha, visitante, seja bem-vindo à presença. Oh, que maravilhosos visitantes.
Olha, não, os visitantes têm que ouvir que tem que se arrepender, senão vão para o inferno. A começar pelos membros da igreja. Só que isso não fala dentro da igreja. Por quê? O evangelho hoje é um evangelho acomodado, é um evangelho moldado ao bel prazer de quem precisa e gosta de ouvir esse tipo de coisa. Você acha que por que surgiram os coachings? Por que surgiram os especialistas em relacionamentos? Por que existem hoje as centenas de especialistas em psicoterapias? Por quê? Porque não tem mais isso aqui, palavra. A psicologia antigamente era Jesus, era o Espírito de Deus, era a palavra de Deus, era a santidade. Hoje, a psicologia, ela está no púlpito, juntamente com a pregação da falsa palavra. Hoje, a psicopedagomusicologia estão nos louvores, que não são louvores, são terapias musicais, direcionadas ao coração das pessoas que querem se sentir bem. E Deus está longe disso. Deus está longe disso. Pare de se enganar. Pare de se enganar. São ambientes controlados para você se sentir bem. Deus vai incomodar você. Deus vai confrontar você até que você chegue à estatura de varão perfeito. Deus vai fazer você passar dificuldades. Deus vai permitir que você se machuque. Deus vai permitir que você caia, para que você se cure, para que você seja forte, para que você aprenda a vencer suas dificuldades e seja mestre naquilo que você caía e consiga ensinar aos outros. Mas hoje você está ouvindo um evangelho que é gostoso de ouvir. Aí eu fui no culto e me senti tão bem. Um evangelho que não confronta é um evangelho que leva para o inferno. Um evangelho que não te põe no seu lugar. Preste atenção. O evangelho que não te põe no seu lugar em relação a Deus é o evangelho que está te colocando no lugar que está e é eternamente longe de Deus. E se você não for capaz de entender isso, nada mais vai fazer sentido para você. Deus já falou de várias formas, várias maneiras. É por isso que está escrito assim, ó, e se o meu povo que se chama, é o povo que se chama, não é que é o povo dele, é o povo que se chama pelo nome dele. Se arrepender e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, né? Eu virei e sararei a sua terra. Mas enquanto o povo que se chama pelo nome dele não se arrepender dos maus caminhos, isso não vai acontecer. Você entenda que então esse também é um dos maus caminhos, porque não produz arrependimento. Não produz arrependimento para salvação, não produz vida, não produz choro, não produz lágrima. O evangelho sem cruz, o evangelho sem lágrima, o evangelho sem sofrimento. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer eternamente, não. Pelo contrário. Jesus, ele traz paz, mas muitas das vezes a paz que ele vai te trazer no meio da guerra, é no meio do tiroteio, dos problemas, da confusão, para você poder compreender o que é essa paz dele, que é uma paz sublime, que ela atravessa a perturbação. É uma paz que atravessa o caos que você vive e permite que você consiga, mesmo assim, de lá, ver a mão de Deus em seu favor. E essas pessoas aqui não querem isso. Elas querem alguém para consultar o Senhor, mas que fale coisas boas. Mas você só fala o que é mal para alguém que é mal, corrigindo ele, admoestando, arguindo, colocando ele no seu lugar para que haja arrependimento. Isso não é mal, isso é bom. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Porque a intenção é boa. É para que haja arrependimento, para que haja a ascensão aos céus.
a ascensão à estatura que Jesus quer que você tenha. Mas hoje há um engano dentro das igrejas. Eles estão usando homens falsos para falsamente consultar ao Senhor. Assim como Saul fez com aquela bruxa, queria consultar Samuel. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. E aí no texto lá diz assim, ó, e vi subindo, olha só como é que o texto diz, o Senhor me lembra agora, e vi subindo um da terra, como que tendo aparência de Samuel. Como é que vai ser isso daí? E agora? Você acha que os espíritos que estão atuando nas igrejas hoje, com essas profetadas o tempo inteiro, quem são? É o Espírito Santo? O Espírito Santo diz no Velho Testamento, se você olhar, se você tiver, né, curiosidade, sei lá, talvez você seja um crente ou uma crente. E hoje o que está acontecendo nessas falsas congregações é exatamente isso. As pessoas estão querendo profecias boas, coisas ditas que vão agradar os seus corações e vão dizer que elas vão alcançar os sonhos dela. Deus não tem compromisso nenhum com o sonho de ninguém, entenda isso. Ah, mas eu tenho sonho de ser cantor, eu tenho sonho de ser um empresário, eu tenho sonho, vai batalhar pelo seu sonho. Deus não tem compromisso nenhum. Se Deus quiser abençoar você, amém. Se Deus não quiser, glória a Deus. Deus não tem compromisso nenhum com quem não tem compromisso com Ele, entenda isso. Está escrito no Velho Testamento, olha, tá vendo essa palavra aqui? Tá vendo essa palavra aqui? Olha, carrega ela como se ela fosse um cordão no seu pescoço. Carrega como se ela fosse um cordão no seu pescoço. E sabe o que vai acontecer? Ela vai servir de dias de vida para os seus ossos. Ela vai prolongar o seu tempo de vida. Ah, mas não tem como, porque chegou a hora, chegou... Não! Essas pessoas não conhecem Deus, não conhecem a palavra. E está escrito que se você obedecer a Deus como deveria ser, a palavra de Deus tem o poder de prolongar os seus dias. Prolongar os seus dias. Então hoje, as pessoas estão seguindo a um engano e estão gostando disso. Elas estão vivendo no mundo de Nárnia, no mundo do Harry Potter. E por falar nisso, um livro aí com, sei lá, 400, 700 páginas. Teve gente que quase que leu esse livro numa semana. Ficava sem comer, sem beber, sem dormir para ler essa porcaria desse livro. Aí pega a Bíblia, aqui ó, as pessoas não leem. Aí depois querem Deus, aí dizem que são servo de Deus. Faça o seguinte teste na sua igreja. Pergunte aí na sua igreja. Veja quantos membros tem a sua igreja. Vamos supor que tenha 100 membros. Pergunte para os 100 membros da sua igreja. Quantos membros já leram a Bíblia toda aqui? E você não se surpreenda com o número de pessoas que vão levantar as mãos. E infelizmente é provável que alguma delas também esteja mentindo. Então as pessoas não querem saber de Deus de verdade. Elas querem saber disso aqui, ó. Consultar ao Senhor. Já viu que as pessoas vão no culto e falam assim, ó. Ai, o culto foi uma bênção, foi maravilhoso. Deus falou comigo. Então elas vão lá para consultar. Deus tem sido um amuleto na vida dessas pessoas. Coitadas, estão condenadas ao inferno e não são coitadas porcaria nenhuma. Sabem disso. Deus tem sido como se fosse um amuleto. Como um pingente preferido. E às vezes nem é preferido coisa nenhuma, porque só vão nos dias e nos horários certos para consultar ao Senhor. E aqui, esse rei justamente ele não gostava de Micaías, porque, aqui, ele nunca profetiza de mim o que é bom. É lógico que se você é um vagabundo espiritual, se você é uma pessoa que não presta, Deus vai ficar falando coisas boas a seu respeito, ele vai mandar você se arrepender e tomar vergonha na cara. Precisa pensar muito a respeito disso? Se você é um crente preguiçoso, não faz nada, tem 30 anos de igreja, nunca salvou ninguém, nem os cachorros do seu quintal. Você acha que Deus vai pensar o que a seu respeito? Para onde você acha que você vai? Para o céu dos cachorros espirituais, deve ser, né?
Se existe um, se você produziu um, para o céu dos vagabundos espirituais, né? Porque você já viu que no Brasil, quando morre um vagabundo espiritual, ou alguém que se diz profeta, ou alguém que cantava promiscuidades, porcarias, lascívias, coisas sexuais, traições, bebedeira, tudo que não presta, a pessoa morreu, virou herói, virou heroína. Ai, ela deixou um legado. Deixou um legado do quê? Do inferno. Ai, tá no céu, nos braços do Senhor. Não, tá nos braços do Senhor deles, do Senhor dela, do Senhor Satanás, do Senhor demônio. Tá no colo do capeta, é esse que tá. Então não tem essa história de mais ou menos, não tem um meio evangelho. E se você está indo a uma igreja, a uma denominação, eu não estou querendo que você saia de igreja. Pelo contrário, eu estou te mostrando o que é a verdadeira palavra, o que é a verdadeira igreja. Porque se você continuar se enganando agora, vai chegar um dia que você vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Ou seja, olha só, será que Deus é doido de perguntar para as pessoas e dizer para as pessoas: eu nunca te conheci, se a pessoa viveu a vida inteira dentro da igreja? É exatamente o contrário. É porque ele sempre conheceu essas pessoas, sempre soube quem elas são, sempre soube que a vida espiritual que elas falam que tem, a vida de cobertura espiritual, é uma falsidade. Uma falsidade, uma mentira. E eles gostam de viver assim. Ai, olha, irmão, estou orando por você. Eu conheço pessoas que oram por mim. E eu sei que elas oram por mim, porque eu também oro por elas. E a gente mantém um relacionamento espiritual assim. Mas a maior parte das pessoas fala assim: não, pode deixar que eu estou orando. Mentira, não está orando nada. É uma cobertura falsa. É uma cobertura de papelão. A hora que bater a chuva ou que cair um fogo, vai queimar tudo junto com você. Então é uma mentira. Aqui nessas congregações onde as pessoas estão indo para consultar ao Senhor, é o que eu chamo que são os achegados, aqueles que se acham os amigos do Evangelho, que não existe. O Evangelho não tem amigos. O Evangelho não tem amigos. Deus tem filhos e uma família de filhos. Não tem amigos do Evangelho que se achegam para ouvir aquilo que apraz o seu coração e depois se afastam de acordo com a sua vontade para viver suas vidas até o momento em que necessariamente eles precisem novamente consultar ao Senhor. Então, entenda, é por aí que saíram os coachings. Por quê? Os coaches, eles falam palavras boas, palavras que têm técnicas que vão realmente, muitas das vezes, ajudar pessoas que precisam ser comandadas, mas nada tem a ver com Deus. Palavra de Deus é uma coisa. Coaching, evangelho coaching é outra coisa. Direcionamento sem Deus até pode funcionar, mas não vai levar uma eternidade com Ele e nem vai levar o sucesso espiritual que Deus quer que você tenha. Deus não quer que você seja uma pessoa toda quebrada, toda destruída por dentro, mas com dinheiro no bolso. Porque está cheio de gente com dinheiro no bolso, com uma vida aparentemente maravilhosa, que está tentando se matar. E eu, Luiz Henrique, carrego algumas dessas pessoas. O meu trabalho é carregar algumas dessas pessoas, tanto vivas quanto mortas. E se você não sabe, o aumento, isso ninguém fala, não ensina nas igrejas, o índice de suicídio, o índice de pessoas tentando tirar sua própria vida está aumentando ano após ano. Inclusive, eu pego vários parentes ou filhos de crentes, de pastor, de pastora, de irmão, de irmã, que tomam remédio para tirar suas vidas. E eu não estou inventando, infelizmente. Então, ir a uma igreja para consultar ao Senhor é pior do que você ir a uma macumba. É pior do que você consultar espíritos malignos, porque você está fingindo diante de Deus, ou se você acha que tem Deus lá, você está fingindo diante do Espírito de Deus. E não vejo que isso é uma coisa boa. Ananias e Safira tiveram uma experiência não muito gostosa a respeito disso, tiveram que morrer. Insistiram na mentira, insistiram no comportamento errado e tiveram que morrer. E aí, hoje eu trago essa explicação aqui da palavra de Deus, que consultar ao Senhor não é andar
com o Senhor, não é viver com o Senhor, não é você estar com o Senhor. Ir atrás de profecias que profetizam coisas boas não é garantia de céu. Pode ter um falso sucesso aqui na terra, mas não é garantia de nada. Cuidado, estão enganando você, estão profetizando coisas boas. Justamente porque o lugar para onde você vai, se seguir todas essas coisas boas, é um lugar que vai ser ruim eternamente.